Perfeito. Então, dando continuidade à nossa última aula, onde a gente estava estudando os aspectos plásticos, e a gente, desde o início, estamos compreendendo que existem, segundo a maneira como nós escolhemos estudar aspectos plásticos, uma série de características ou qualidades plásticas que podem ser atingidas quando se trabalha com algum tipo de atributo morfológico, ou seja, em técnicas de composição visual que a gente vai passar a estudar daqui a pouco. Mas dentre as qualidades plásticas nós vimos já harmonia, agradabilidade, pregnância, simbolismo e clareza. Faltou a gente estudar equilíbrio, né, antes de passar para os atributos ou as ferramentas de composição. Então vamos entender equilíbrio. Gente, equilíbrio, como o próprio nome fala, ele tem uma relação grande com distribuição. Equilíbrio, gente, está diretamente ligado ao peso, que é a primeira categoria de análise que a gente vai estudar, justamente porque ele faz sequência com o assunto de equilíbrio, tá? Quando você consegue equalizar a sensação de peso de maneira tal que a percepção de uma composição é homogênea, você atinge o equilíbrio. Só que se lembre que a maneira de interagir com o equilíbrio nas diversas situações, ela é diferente. E o objetivo, equilíbrio, gente, é um das qualidades plásticas que a forma pode atingir, no nosso caso, a forma arquitetônica, dos mais intuitivos e mais trabalhados pelo arquiteto. Mesmo as pessoas que não estudam composição plástica, elas sem querer, quando elas estão buscando por uma coisa bonita, equilibrada, elas vão trabalhar com equilíbrio. A maioria de vocês já deve ter, especialmente as meninas e as que são donas de casa, já devem ter se deparado com a situação de ter objetos em casa e querer distribuí-los, né? Querer colocar numa disposição tal que você ache mais bonito em uma determinada situação. E o que você provavelmente você apelou para chegar nesse resultado? Vou pegar aqui a situação mais comum, pegar uma que a maioria de vocês vai compreender bem, um aparadorzinho. Então, você tem lá dois objetos, e aí você tinha que colocar lá um objeto cilíndrico, tinha dois para colocar. Tinha dois objetos cilíndricos, vamos supor que você tenha mais duas caixinhas, tá? E aí você queria distribuir esses objetos aqui. Qual que é o primeiro raciocínio de toda dona de casa, e o mais óbvio possível? Vamos colocar dois do lado de cá e a mesma composição, dois do lado de cá, para ficar simétrico e as pessoas acharem que está organizado e bonito, né? Gente, qualquer dona de casa sabe e faz isso. E é justamente por isso, gente, que um equilíbrio simétrico, se diz que uma composição é simétrica, gente, quando você tem a mesma composição de um lado, você tem do outro, inclusive em termos de distância, de forma, de espaçamento, tá? Porém, o equilíbrio simétrico não é o equilíbrio mais rico possível. Não estou dizendo que ele não é bonito, que você não atinja uma plástica equilibrada com equilíbrio simétrico. Atinge sim. Mas as pessoas esperam que profissionais da área visual produzam resultados que vão além do óbvio. Portanto, não é o mais rico possível fazer uma coisa tão óbvia como colocar dois objetos iguais de um lado, dois objetos do outro. Qualquer pessoa sabe fazer isto. Nós, profissionais da área visual, precisamos saber fazer equilíbrio de outras maneiras. A gente só precisa ter o seguinte cuidado, porque como a gente trabalha numa área onde a planta baixa tem muita relação com o que a gente vai produzir, a gente primeiro analisa, não deveria, mas a maioria de nós analisa primeiro tudo na planta baixa, né? Deveria ter um raciocínio mais volumétrico. Lembra do que a gente começou a estudar aspectos funcionais e climáticos? A primeira coisa que a gente tem que saber para projetar uma residência é o quê? Aonde está o norte. Isso não é um raciocínio só de planta baixa, porque o movimento do Sol é tridimensional. E ele vai invadindo a terceira dimensão da casa e projetando radiação, né? Então, e insolação. Então a gente precisa conhecer a terceira dimensão.
Tem pessoas que medem equilíbrio em planta baixa, isso é errado. Pegar um exemplo aqui, ó. Isso aqui eu tirei de um livro conhecido de uma área próxima da gente, que é design de interiores. É um dos livros mais disseminados nas escolas de design. Eu particularmente acho ele muito fraco, mas querendo ou não, ele tem algumas informações que não tem em outros locais. Então, querendo ou não, é uma referência para o curso de design. Você estudou por ele também? Não, eu comprei os 3 livros dessa arquiteta, mas os 3 eu sou muito vazio mesmo. Muito fraquinho. Quem trabalha na área sabe que deixa a desejar, mas quem é totalmente leigo acha legal, porque tem dados que em canto nenhum você vai ler, tá? Mas especialmente vocês que já estão tendo aula comigo, já têm certas noções, vão olhar para cá e vão achar que falta muito mais informação para realmente produzir aula. Mas o fato que lá no livro indica, por exemplo, que simetria é você pegar na planta baixa, analisar, olhar para um lado tem uma coisa, lá para o lado tem um outro, e aí você equilibrou visualmente. Gente, isso aqui, na minha opinião, é erro total de concepção, é um conceito totalmente adulterado, não tem nenhuma realidade descrita aqui nisso. Sabe por quê? Peso não está relacionado só com quantidade, forma e posição, apesar de quantidade, forma e posição ser muito importante. Quando a gente muda os atributos formais de um objeto, que são aqueles que a gente vai estudar daqui a pouco, qualquer um deles pode fazer o peso mudar. E pode fazer com que uma cena se desequilibre, perca o equilíbrio. Ou seja, olha essa composição aqui. Eu tenho, de um lado, não tenho aparentemente nenhuma parede que indique nenhum tipo de peso, e eu tenho à direita uma parede gigante amarela. Vocês acham que se eu colocar uma cena simétrica aqui, colocar um objeto à esquerda e à direita iguais, eu vou equilibrar o peso de um lado para o outro? Nunca. O lado direito vai ficar mais pesado. Isso quer dizer que quando eu tenho uma cena que, apesar das formas serem iguais, dos objetos serem iguais, algum outro fator acrescente dado que faça com que a nossa mente tenha que ler ele com mais informação ou com mais leitura, eu preciso recompor a cena com o outro imediatamente após. Existem alguns truquezinhos e algumas percepções que são importantes para vocês, que devem ser adicionados a esse conceito. Vou voltar para a tal da mesinha do colaborador. Cheio de caneta aqui, tudo com a tinta acabando. Vixe, vamos ver se ainda está melhorzinho. Pronto, achei um bom. Tá lá. Vou parar. Vamos pensar numa situação um pouco diferente. Vamos primeiro imaginar, gente, isso aí, truque para o cérebro de vocês captar o resultado de maneira mais rápida. Toda composição, ela tem um eixo de simetria que também pode ser normalmente um eixo de gravidade, ok? E vamos fazer um paralelo com a gangorra. Se comporta exatamente igual à gangorra, a nossa noção de percepção. O eixo de simetria de uma composição é a zona neutra. Quem está no eixo de simetria não modifica nada na sensação de equilíbrio da cena. Se eu botar qualquer coisa aqui, ela não vai alterar essa distribuição. Inclusive, se a gente pegar o exemplo que eu estou querendo fazer, uma analogia, uma gangorra, concorda? Se eu botar uma criança para ficar aqui no meio, ela não vai pesar nem para um lado nem para o outro. Agora, se eu botar uma criança grande do lado de cá e botar uma pequenininha do lado de cá, o que vai acontecer? Essa de cá tem sérios riscos de quebrar os dentes, né? Eu sei disso porque aconteceu comigo. Quebrei os dentes porque meu amigo, que é grandão, ele sabia que eu era levinho, sentou de vez para eu pular e eu caí aqui no meio e quebrei os dentes no meio da gangorra. Então eu lembro muito dessa cena. Então, esse assunto eu sei demais porque eu passei por ele, eu vivenciei ele. Só que o que vai acontecer? Se esse amiguinho meu não fosse maldoso o suficiente e quisesse brincar comigo de verdade e compensar essa sensação, ele ia sentar mais próximo do meio, porque o peso dele ia se equilibrar com o meu. Concordam com isso?
E, gente, isso acontece também do ponto de vista do campo visual, porque tudo que está no meio faz parte da zona neutra, e à medida que eu me aproximo do meio, eu vou me neutralizando em termos de distribuição de peso. Só que existe uma diferença do peso, do ponto de vista do volume, do tamanho, que não vai ter o mesmo efeito que no visual tem, se eu for pensar somente no peso de gravidade, que é o seguinte: visualmente falando, se esse menino aqui for vermelho, vamos botar um menino albino aí, tá? Esse menino é vermelho. Então, mas peraí, ele não é mais grandão. Isso é o meu outro amiguinho, tá? Que era albino. E eu sou somente branquinho, não tem nada de vermelho na pele, tá? E aí eu observo essas duas cenas. Obviamente que uma criança albina, gente, ela chama muito mais atenção no Brasil, porque não é comum a gente ter isso aqui. Então o que vai acontecer? Meu olhar vai bater nela, e esse lado esquerdo vai pesar muito mais do que o direito. Ok? E isso nós que somos arquitetos precisamos estar atentos, porque a gente pensa que está equilibrando cenas com objetos que são parecidos, mas tem atributos morfológicos diferenciados que destacam o peso de uma direção para a outra. Visualmente falando, eu precisaria fazer uma compensação visual. Algum objeto, de repente, menor que está aqui, ó, podia ser adicionado, tá? Para que essas duas figuras, do ponto de vista da percepção, se equivalessem. E nesse ponto de vista aqui, eu vou estar atingindo um equilíbrio que é assimétrico, mas é equilibrado apesar disso. Os equilíbrios assimétricos, eles são mais ricos. Não é que é mais bonito, é porque tudo que é muito óbvio, ele entra numa categoria de já ser esperado pelo ser humano, e ele não sensibiliza tanto quanto alguma coisa que não se espera. Lembra quando eu falei daquele negócio lá do subconsciente? Nosso subconsciente contém informações que gostam de ser revisitadas. E quando você traz um dado que você não está acostumado com ele, você está trazendo lá do seu subconsciente alguma coisa que vai estimular a sua percepção. E essa história do assimétrico é uma delas mesmo nesse conceito. Então, a gente vai ver, deixa eu botar um outro exemplozinho aqui, que fala justamente disso. Vamos lá para a área mais de vocês, arquitetura propriamente. Olha só, se a gente estivesse analisando somente equilíbrio simétrico, na fachada aqui que esse arquiteto projetou, a gente provavelmente não ia achar ela equilibrada. Mas eu considero equilibrada essa fachada. Vocês acham muito desequilibrada ela? Bom, eu acho, né? É óbvio que não dá para a gente pegar essas leis que a gente está estudando hoje e achar que porque está dentro dos princípios que eu estou ensinando, todo mundo vai achar a mesma coisa. Mas uma grande quantidade de pessoas vai olhar para cá e achar pelo menos interessante. Por quê? Vamos fazer aquela linhazinha da estimetria que eu estava ensinando agora? Dividir a casa pela estimetria. Gente, qual é o elemento mais pesado de todos que tem na composição? Essa parede que eu vou alertar para vocês que é de tijolinho, vamos chamar ela de parede de tijolinho. Esse arquiteto, muito inteligentemente, percebeu que essa parede de tijolinho pesava mais do que tudo e está à direita do eixo de simetria. O que ele fez? Como a direita já estava muito pesado, ao fazer os elementos de anteparo de fachada, olá, vocês já estudaram aspectos climáticos, vão ter que resgatar isso e combinar com o plástico agora, que vocês estão estudando plástico. Ele fez um elemento mais suave, ainda teve o cuidado de girar a casa no local que precisava de um elemento mais suave, para a fachada sul ou leste, porque aí ele precisava de menos trabalho. Já na fachada que ia pegar um pouquinho mais de sol, ele também escolheu para ser, aqui ia se antepor a esse elemento mais pesado que ele trabalhou. E percebam que do lado esquerdo, ele trabalhou com muito mais elementos de fachada e ainda botou uma porta aqui. Notem que ele chegou e fez o seguinte: quando ele foi trabalhar com vegetação, ele tomou um outro cuidado. Do lado esquerdo, onde o peso era menor, a vegetação foi alta. Do lado direito, ele colocou vegetação baixa. Pergunto a vocês por quê? Porque, lembram da aula passada?
Na percepção humana, tudo que está na escala superior, na posição superior, comparece com maior peso do que o que está na posição inferior. Então, ele aqui colocou uma sensação de paisagismo mais leve, justamente porque o lado da direita já era mais solicitado e conseguiu equilibrar, inclusive, através do paisagismo. E aí já fica para vocês, enquanto paisagistas no futuro, já captar essas noções e integrar com a arquitetura, né? Quando vocês começarem a jogar fachada e colocar a palmeira lá, já estão sabendo como é que vai trabalhar para isso aí não afetar tanto sua composição. A arquiteto, via de regra, gente, todo mundo sabe que eu sou paisagista também, né? Eu dei aula há muitos anos na escola de paisagismo do Brasil, que nasceu na UNB. E eu sempre sofri de um problema, que eu era paisagista antes de ser arquiteto. E quando eu ia abordar os arquitetos sobre a sua fachada, sabe o que ele dizia para mim? Você não pode estragar minha composição, que provavelmente ele já tinha feito todo um raciocínio aqui. Ele tinha medo do paisagista chegar, jogar a palmeira, a planta, quer desequilibrar a composição dele. Ele não sabe que o paisagista também estuda isso aqui. E ele também vai novamente recompor a composição e reequilibrar a fachada, tornando ela mais humana. Que a arquitetura, via de regra, é uma coisa fria, né? Porque ela é feita com construção. Obviamente que através dos materiais, a gente pode trazer a naturalidade, com materiais aparentes, madeira, pedra, mas uma vegetação é outra coisa, diferente de você só trabalhar com material mineral, né? É o vegetal fazendo parte da composição. Aí vocês vão ver, ó, um outro exemplo de arquitetura de interiores, a mesma coisa. Um lado não está igual ao outro. Será que está muito feio? Não, né? A maioria das pessoas talvez não. Talvez especialmente as mulheres olhem e digam, pô, tá feio porque o quarto é todo preto, né? Mas vamos analisar que muito provavelmente, até pela característica do quarto, é um quarto masculino, né? A gente consegue fazer leitura de certas informações simbólicas a partir do que se compõe. Lembra da aula anterior do simbólico? Simbólico ele é muito mais rico quando a gente não escreve, não estampa substituindo um objeto aquilo que vai acontecer lá. A gente dá suaves toques e as pessoas vão entendendo pela composição uma informação que ela está nas entrelinhas. E eu quero deduzir que isso aqui seja um quarto masculino por causa da cor preta, dos traços retos e de poucos objetos espalhados. Que se isso fosse um quarto feminino, seria provavelmente colorido, com muitas variações de formas, com curvas presentes e com um monte de objeto pequenininho em cima de cada lugar. De preferência, muita joia, maquiagem, uma pancada de sapato, né? Não é o caso. Eu acho que é masculino. Mas o que acontece aqui, ó, a cama está bem no centro da composição. Sabe o que acontece? Aparece um objeto que, justamente pelo quarto ser escuro, ele pesa pra caramba mais que os outros, que é o vão da janela, que é claro, que comparece com fosse branco na composição. Aí o que ele faz? Do lado que já está a janela, ele vem e coloca um objeto só. Do lado que não tem esse peso de informação, ele já pesa o painel junto com o criado muito suspenso, coloca maior e maiores quantidades. Aqui tem um, aqui ele botou 2. Do lado de cá ele jogou, ó, ele fez um tapete para cá, mas complementou com o segundo, ele botou um objeto perto do tapete. Colocou o quadro à direita. Tudo isso, gente, para compensar a quantidade enorme de peso que já havia à esquerda causada por esse objeto, que até por ter contraste, também fez o equilíbrio da cena se deslocar para a esquerda. E ele recompensou do lado direito, na minha opinião, de maneira muito inteligente. Ficou claro isso aí, gente? Diga. Se fosse o quarto do casal, ele seria mais cultuado por causa da mulher ou ele seria mais culturado? Gente, na vida real, na prática, o que acontece normalmente? Pode existir o seguinte, a personalidade dos dois pode ser a mesma. E aí, de repente, essa mulher, o homem não tem isso, uma característica do homem já gostar de coisas assim, mas vai com a mulher do heavy metal, e aí você já brincou, já tem os dois, e pode até ser pela cama que é de casal, que aqui seja de um casal, tá? E aí ela vai curtir uma boa. Ou você acaba num projeto desse, não necessariamente fazendo mais claro, por quê? É do conhecimento de quem estuda composição visual saber que cores claras, elas energizam, cores escuras, elas aconchegam. Então, é mais interessante para descansar uma cor escura do que uma clara. É só observar a lógica. A gente não dorme de dia, a gente dorme à noite, no escuro. Okay?
Agora, escuro demais, até a hora de você cair a ficha que você quer dormir, pode te causar sensações psicológicas que as cores escuras podem, em algumas situações, causar de maneira negativa se for demais, se for em grande quantidade. Então, eu me perdi, viu? Desenvolvi um conceito muito grande, estou perdido. Maria ainda não pode referir somos de 3 dias atrás, não, né? Mas, peraí, você estava falando da mistura dos casais. Tá? Da mistura, respondendo a pergunta dela, se precisa clarear por conta da mulher. Normalmente, sim. A mulher normalmente tem pavor de cor escura e pede para clarear as coisas, mas o marido fala que aceita alguma coisa mais forte. E aí a mulher aproveita e diz, bota colorido, mas ele fala que não gosta de colorido demais que ele quer. E você acaba atingindo um meio termo, né, para equilibrar o casal. Ou, se a família for uma família de natureza diversa, por exemplo, família de artistas, aí você pode fazer tudo misturado, aí você bota um escurão junto de um colorido, um preto junto de um rosa, e aí fica tudo aquilo na mesma composição, se a personalidade do grupo familiar permitir essa diversidade tão alta. Porque famílias de alto poder aquisitivo têm tendência natural a não aceitar muita informação e o uso de muita cor. Famílias de poder aquisitivo mais baixo, elas adoram colorido. Tá? Isso é uma constatação, gente, que eu já vi muito. Eu me interessei em guardar esses dados há mais ou menos 15 anos atrás. E eu comecei a computar. E eu descobri isto. Do mesmo jeito que famílias de locais que têm clima frio também não gostam de colorido. Mas pessoas que vivem em locais quentes adoram colorido. Existem exceções. Que aí pode estar envolvido pela cultura. Africano, mexicano, nordestino do Brasil, gente, esse povo adora colorido. Se colore, eles não xingam nada. E não tem coisa melhor do que, no meu caso, o pernambucano, pegar o extremo do colorido, que é uma família paraibana. A gente paraibana é maravilhoso projetar para ele, a gente que é arquiteto que quer usar. Porque você vai criando, vai colorindo, ele nunca diz basta. Você vai e ele navega junto com você. Agora, as famílias do sul e de Brasília, mais devagar, não é muita parada deles. Mas, em compensação, eles adoram materiais aparentes. Justamente famílias que não suportam cor e que não gostam, elas deixam você trabalhar muito com pedra, madeira, aço, espelho e ficar variando esses materiais. Nossa, estou falando de cor e de contraste que não era para agora, mas como já fica guardado o dado, quando chegar lá em cor, eu vou só relembrar quem já viu isso, tá? Mais um tiquinho. A gente, às vezes, precisa, primeiro, ter algumas sacações que são percepções e sensibilidade em relação a esse conceito básico, como, por exemplo, um equilíbrio que é ótico. Você bate o olho na cena, o que você está vendo é igual de um lado, igual do outro. Só para a primeira visão rápida, já valeu. Agora, se você olhar exatinho aqui, o que tem do lado não é exatamente igual ao outro. As posições, inclusive se a gente considerar as pessoas como parte da cena, está diferente um lado do outro, né? Mas se a pessoa bater o olho rápido e sentir como sendo simétrico, é porque provavelmente já tem aquele equilíbrio que eu falei do equilíbrio simétrico contido na composição. Então isso é importante a gente se tocar também. E existem coisas que estão assimétricas e que o peso não houve compensação, onde a gente pode descobrir uma terceira categoria de análise. Olha aí o vestido projetado pelo Cristo. Viu? Não gostou não, foi? Muito gordo dela, né? Coitada. Não, mas aqui, ó. Nossa, eu consegui. Vocês viram que eu falei a verdade? Gente, olha, é incrível isso. Não é um bicho nojento. Não deixa passar nada. Um detalhe menorzinho ela enxerga. Mas você... Gente, eu só vejo magreza nessa mulher. Pra onde eu vou? Ela vê a gordurinha debaixo do sovaco da coitada. Eu não acredito nisso. Olha só, a mulher é a Olívia Palito. Não, tira essa parte. O vestido não favoreceu. Agora se destacou. Olha só,
baseado no que eu acabei de explicar para vocês, se isso serve para todas as áreas, quando um designer têxtil, né, ou um estilista projeta uma vestimenta, ele deveria se basear nos mesmos princípios, não somente de equilíbrio, todos os outros que a gente está estudando e mais alguns que a gente também talvez não estude aqui, para fazer a sua composição. E já que a gente está estudando só equilíbrio, a gente podia pensar que se a gente botar uma simetria aqui, a gente talvez não consiga encontrar essa regra clássica na distribuição que ele fez aí, né? Porque no braço ele botou peso para a esquerda, aqui ó, no meio, aí ele já tirou uma parte do vertido do outro lado, né? Aqui ele botou muito, aqui ele tirou. Aqui ele botou simétrico e o corte da perna para cá também jogou para a nossa visão, né, que a gente está olhando aqui, para a esquerda também. Vocês não acham que aí está desequilibrado? Oi? Poderia, mas vamos usar um pouquinho também o nosso terceiro sentido para tentar ver compreensões que os profissionais normais não veem. Vamos pensar em outra coisa. Por que a gente equilibra os objetos e as formas e as composições? Porque a gente quer atingir resultados com relação à percepção visual das pessoas, certo? E aí, quando eu jogo um pedaço de tecido para o lado, para a esquerda, eu chamo e destaco a atenção da pessoa de uma maneira. Mas quando ao invés de tecido eu exponho a silhueta feminina, eu também estimulo a pessoa a observar alguma coisa e chama a atenção. Vocês concordam com isso? Olha a outra que foi ver a gordurinha. Gente, uma silhueta feminina exposta, ela é motivo de muita atenção. As mulheres, pelo menos, para saber se a coitada tem gordurinha no sovaco, que é o caso ali, né? Vai ver, tá gorda, tá magra, tá bonita, tá esticada, tá flácida, tá lancuda, tá com estria, tá com isso, tá com aquilo, tem detalhezinho, tem um pontinho marrom de 2 milímetros, né? Que eu não gostei na pele dela, né? Achei ressecada a pele dela, não brilhou. Vai ver tudo isso. O homem, no mínimo, vai olhar se ela é gostosa, se é tesuda, se está interessante, se eu pegaria, se eu faria mais coisa do que pegar, né? Uma série de coisas. Então, gente, silhueta feminina também é alvo de concentração da percepção visual humana. Eu botei a mulher e o feminino, não é querendo que vocês comecem a pensar na mulher, seja lá no que for, estou com tesão porque apareceu um pedaço da roupa, não. É porque em situações arquitetônicas, a gente também vai descobrir percepções secundárias que fogem um pouco disso, mas que também complementam esse conceito que eu acabei de explicar. E aí, isso aqui é um exemplo abstrato para vocês fazerem correlação com a arquitetura, que rola muito também, tá? E, deixa eu ver se já deu. Já deu. Compreendido, gente? Mais alguma coisa aí relacionada com equilíbrio? Esse equilíbrio, essa linha, esse eixo, ele pode existir de forma horizontal também ou só? Pode sim. A gente vai agora estudar peso, e eu vou falar justamente dessa distribuição na vertical e na horizontal. É diferente. Vou interromper o vídeo para o assunto englobar, misturar qualidades plásticas com atributos morfológicos, e a gente complementa o que você está perguntando justamente na próxima aula. Vocês querem dar uma paradinha para o intervalo agora que o assunto está cortando? É até mais cedo, né? Quer dizer que vocês vão voltar bem rápido, 10 minutos no máximo, e traz o lanche para a sala, tá bom? Hoje é sexta, gente, vamos ser mais cedo. Então bora lá? Corre, viu? Corre que eu quero ir embora cedo hoje. Traz o lanche para cá.